É mais tranquilo a administração das mulheres ou é mais difícil em relação aos homens? Não, é assim, essa é uma pergunta que me fazem muito, que é mais fácil treinar homens ou mulheres. É mais difícil, é mais fácil treinar homens. Mulher, você tem que se preparar mais. Você como treinador, você tem que entender um pouco mais esse universo feminino. Mas também não é nada excepcional. Basta você se inserir nesse contexto e saber. Você falou, por exemplo, de TPM. São 160 sintomas. Então, basta você também colaborar, você ajudar, porque elas são excepcionais. O que eu disse, eu não treinaria mais homens. Eu acho que depois de eu estar inserido e entender um pouco mais como funciona o organismo feminino, o metabolismo, né, de saber sobre essa coisa da TPM, o que é uma tríade de uma mulher atleta, como funcionam as pílulas. Eu acho que você vai entendendo e se inserindo e sendo também mais sensíveis. As mulheres nisso são muito superiores a gente. Nossa. Mulheres conseguem fazer 4, 5 coisas ao mesmo tempo e prestar atenção em todas elas. Então, muitas vezes a gente fala, pô, não está atenta. Não... Ao contrário, elas estão focadas, elas sabem o que elas querem, elas entendem tudo o que está acontecendo e são muito mais sensíveis. Por isso, os treinadores de feminino precisam ter mais essa sensibilidade. Precisam entender que mulheres têm 2 centros de fala no cérebro, que é necessário se expressar de 7 a 8 mil vocábulos, o homem 1/3 disso. Então, são coisas que, se você não tem esse conhecimento, hoje, por exemplo, eu digo que talvez eu seja o único técnico no mundo que se consulta com um ginecologista. Eu tenho um ginecologista. Mas é importante, né? Deixa ele falar isso que eu quero ouvir. Como é que é? Você tem um ginecologista? Eu me consulto com o ginecologista, o doutor Eliane e a doutora Tati. Vai. A gente leva, porque é muito importante essa parte ginecológica dentro de um time feminino, né? Mulheres são hormônios em ebulição. Então a gente precisa, como tudo que nós estamos falando aqui, Nilson, a gente leva para a performance. A gente tem que ter resultado. Como é que a gente vai saber se está tudo bem? Né? Se, por exemplo, tem algumas coisas que você tem que ter uma atenção muito grande da parte hormonal, que podem levar a contusão, que podem levar a problemas que você tem que ter atenção. Então, eu levei o doutor Eliano, que é de Santo André, um ginecologista famoso, para falar sobre vírus HPV. E ele começou a desenvolver o tema e tal. E aí, depois do tema, ele falou assim, mas e como é que vocês estão como pílula? Eu tinha falado com uma das jogadoras naquele momento, um mês atrás, antes do doutor Eliano começar essa palestra, e eu vi que ela estava menos agressiva, ela estava mais calma, mas ela era muito agressiva, tanto com o nosso time como o time adversário. A grande coisa dela era essa, ela era agressiva, ela queria ganhar. E eu vejo que ela não está da mesma forma. Quando o doutor Eliano faz essa pergunta e começa lá, Yasmin, Diane, ela falou o nome de uma pílula que ela estava tomando, que ele falou assim, você sabia disso? Eu falei, doutor Eliano, sabe que técnico sempre é o último a saber. Aí ele falou, talvez sua mãe consumia essa pílula, isso deixa a jogadora mais tranquila, mais prostrada, mais calma. Nós vamos ter que trocar essa pílula. Trocou, ela voltou a ser guerreira. Então, eu comecei a dizer assim, Olha eu preciso estudar mais sobre o universo feminino. E aí comecei a conversar mais com ele, com a doutora Tati, comecei a levá-los mais para fazer palestras para as meninas. E aí a gente começou a ter um approach diferente. E a gente começou a entender, participar mais e ter um entendimento melhor. Então, você passa a conversar muito mais facilmente com elas e se inserir nesse universo. E aprende com elas que é tudo muito fácil, né? Basta você querer saber mais sobre o universo feminino. Que entrevistona, hein? Aliás, não fique bravo com o corte, porque o corte já está pronto. José Roberto Guimarães, eu tenho
Eu me consulto com ginecologista. ginecologista. Tá pronto o corte. Tá pronto. Tá, Ô, ela, você tá. Tô te ajudando aí, O Zé, Pichochó. o Zé tá nos ajudando, Quanto? entendeu? Porque a história do Dida também é muito boa. Boa. Ô, Zé, mas você tá falando Não de... é ele que tá ajudando. A entrevista Não, tá imagina. muito legal. Mas a gente depende muito do entrevistado também, Não, e né? quando o cara tá gostando, ele age desse jeito aí. E se tá gostando, dá o like. Dá um Eu like. tô viciando nisso, Zé. Agora tem que ficar pedindo like. Não, é dá um outra, like.